Olá, meus irmãos. Mais uma vez viemos aqui para gravarmos este vídeo, para falarmos a respeito da grande tribulação, meus irmãos, que em breve se iniciará nos quatro cantos do mundo. Muitos não creem que haverá grande tribulação, que o mundo passará por esse caos. Mas, meus irmãos, isso, infelizmente, meus irmãos, irá acontecer em breve. E que este vídeo possa chegar aos nossos irmãos que ainda não conheceram a verdade, porque a verdade, meus irmãos, já está chegando nos quatro cantos do mundo. E naquele grande dia, como está escrito, o Pai não terá nenhum culpado por inocente. Os não salvos, eles irão prestar conta diante de nosso Pai naquele grande dia. O Pai vai levar, meus irmãos, está levando esses vídeos através de sonhos, através do teu espírito, para que ninguém... Porque naquele grande dia, meus irmãos, o Pai não terá nenhum culpado por inocente. Todos os nossos irmãos que conhecem a verdade do Pai do Messias já gravaram vídeos, estão gravando a respeito do início da grande tribulação, do Apocalipse, que há de acontecer, meus irmãos, em breve. Não sabemos a data, um mês e nem um ano. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois. O importante, meus irmãos, é que vocês que se encontram dentro do sistema religioso, que vocês venham conhecer a verdade do nosso Pai, nosso Messias. Porque o sistema religioso, meus irmãos, mentem para vocês, enganam vocês, estão enganando, estão mentindo. Vocês estão presos nessa jaula, nessa gaiola, nesses apriscos de pedras, tijolos, aonde lá o Messias chama de sinagoga de Satanás. Está lá em Mateus capítulo 6 e livro de Apocalipse. O nosso Messias, o nosso Salvador, os profetas, o nosso Pai, os apóstolos, eles não fizeram parte de nenhuma religião, meus irmãos. O Messias, ele entrou uma única vez para anunciar a verdade dentro da sinagoga e ele foi expulso pelos líderes religiosos, os judeus. Foi a primeira religião, meus irmãos, criada no mundo, foi o judaísmo, através de Moisés, que é o próprio diabo, Satanás, o acusador, que está lá no livro de Apocalipse, no livro de João, capítulo 5, 45. O Messias disse: eis que eu não hei de acusar perante o Pai. Temos que vos acusa, Moisés. O Messias já revelou, meus irmãos, quem é o Moisés. Se ele é o acusador, quem é o acusador dos nossos irmãos? O próprio diabo, Satanás. Moisés é, meus irmãos, o próprio diabo, Satanás. E aqui, meus irmãos, no livro de Apocalipse, no seu capítulo 9, é o primeiro ai. Diz assim: e o anjo tocou a trombeta, e viu uma estrela que do céu caía na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Essa estrela, meus irmãos, que vai cair na terra, é o primeiro ai, porque são 3 ais. Essa estrela, meus irmãos, é um meteoro que está se aproximando da terra. E ele não vai cair na terra, mas sim no oceano. E esse meteoro, meus irmãos, irá criar a maior tsunami que nunca houve no mundo. Ela vai devastar, meus irmãos, milhares e milhares de cidades. Vocês que se encontram nos litorais, perto de praias, rios, mares, moram em ilhas, vocês têm que ir para o lugar mais alto que puder, de 300 a 400 a 500 metros da altitude do nível do mar, meus irmãos, para que essa tsunami não venha atingir vocês. E um recado aqui, meus irmãos, que nós vamos deixar aqui, muito importante, meus irmãos. Quando vocês virem aquele povo lá do Vaticano, meus irmãos, os papas, aqueles soldados do Vaticano, fugirem de Roma, meus irmãos, e vindo aqui para o Brasil, é porque, meus irmãos, esse meteoro está perto de atingir a Terra.
Azazel, esse anjo caído, conhecido como Jesus Cristo, ele monitora esse meteoro 24 horas por dia. Quando esse meteoro, meus irmãos, estiver próximo à Terra, eles irão fugir do Vaticano. Todos de lá vão fugir. Vão vir aqui para o Brasil. Por que, meus irmãos, eu vou fugir do Vaticano? Porque o Vaticano ali, meus irmãos, a Roma, irá ficar debaixo d'água. Quando vocês virem, meus irmãos, isso acontecer, prepare-se. Porque o meteoro vai atingir a Terra. Vai cair no oceano, meus irmãos. E é hora de vocês fugirem dos litorais e para o lugar mais alto que vocês puderem, a 500 metros da altitude do nível do mar. Nós, meus irmãos, quando gravamos esse vídeo e dizemos isso, muitos debocham da nossa cara, muitos tiram sarros, muitos nos chamam de endemoniados, de que estamos com demônios, que somos loucos, que somos doidos. Com o Messias, meus irmãos, não foi diferente. O Messias foi chamado de príncipe de Beelzebul. O próprio Messias, o nosso Salvador, ele foi apontado e chamado de demônio, que ele era o príncipe dos demônios. Por que eu não posso ser chamado, meus irmãos? Eu não sou melhor do que o Messias? Nunca fui. O Messias foi perfeito em tudo, meus irmãos. O Messias veio aqui na terra para desmascarar as religiões. O Messias veio desmascarar os anjos caídos, quem é Moisés, quem foi o profeta Elias, Eliseu, Samuel. O Messias desmascarou todos eles. Todos aqueles, meus irmãos, que tiveram o entendimento no Espírito, que conheceram a verdade através do Messias, seguiam o Mestre, faziam a vontade do Mestre. Quando você se encontra, meus irmãos, dentro do sistema religioso, nesses apriscos, vocês não estão fazendo a vontade do Pai nem do Messias, vocês estão presos. Vocês estão com o véu de Moisés sobre a face de vocês. Então, meus irmãos, esse vídeo, meus irmãos, é um alerta. Quando tudo, meus irmãos, estiver prestes a acontecer, aquele povo de Roma, lá do Vaticano, vão todos fugirem de lá, meus irmãos. Vão vir aqui para o Brasil. Eles vão se refugiar aqui no Brasil. Vão ficar aqui escondidos. No lugar mais alto da altitude do mar. É lá em São Paulo. Porque eles não vão querer morrer afogado. Eles não vão querer ficar debaixo d'água. E os anjos caídos, meus irmãos, vão estar nos corpos destes homens, daquele exército de Roma. O anjo caído Azazel, ele vai estar no corpo do próximo Papa que surgir no mundo. Ele será o 8º rei, a besta do Apocalipse. Meus irmãos, a grande tribulação será terrível. Então, meus irmãos, não percam tempo. Creio no Pai, creio no Messias. Busque a verdade, meus irmãos, através dos vídeos dos nossos irmãos, através do vídeo do nosso irmão Robert Smith, 3502. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação, meus irmãos, que o Messias quer te libertar, é do sistema religioso, é do engano, é da enganação, é da mentira, é dessas fábulas, desses líderes religiosos, que são lobos devoradores, mercenários. Então não deixe, meus irmãos, para a última hora. Na grande tribulação, muitos irão ter que perder as suas vidas para poder entrar no reino dos céus, para poder ganhar o reino dos céus. Muitos homens vão ser torturados, estrupados em praças públicas, na frente das mulheres, na frente dos filhos. Vão ser estrupados de dia e noite, meus irmãos, até se tornarem afeminados. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Os anjos caídos, eles não suportam, eles não gostam de mulheres. Não gostam. Porque você acha, meus irmãos, que o mundo todo, ele criou esse nome, feminicídio. Quem você acha que está por trás desses feminicídios? Muitas mulheres morrendo, meus irmãos. Porque os próprios anjos caídos estão usando esses homens, os companheiros, para tirar as vidas das mulheres. Porque eles não gostam de mulheres. Eles gostam de homens, porque eles são homossexuais. Essa besta do Apocalipse, Azazel, conhecido como Jesus Cristo, ele é o líder
dos anjos caídos. Porque vocês vão no templo religioso, meus irmãos. E quando o líder religioso fala assim, ó, saia em nome de Jesus, o demônio ali sai daquele corpo, sai daquele lugar, por algum instante, por algum momento, porque os anjos caídos obedecem o nome do anjo caído, Jesus Cristo, a besta do Apocalipse, porque ele é o líder dos anjos caídos. Só que quando a pessoa, meus irmãos, sai do culto e vão para casa, os anjos caídos tomam posse daquele corpo de novo. Então tomem cuidado, meus irmãos. A verdade está sendo anunciada. E vocês que vão ter esses sonhos com esses vídeos, anuncie a verdade enquanto há tempo. Para seus vizinhos, amigos, parentes, familiares. Porque essa hora vai chegar, meus irmãos. A grande tribulação. E vocês que irão ficar na grande tribulação, quando vocês vierem atrás de cada um de nós não vamos mais estarmos aqui nesta terra. Vamos estar lá no lugar preparado pelo nosso Pai. Mas nós vamos deixar mensagens nas paredes. Vamos deixar alimentos para vocês, porque vocês irão precisar. E quando vocês chegarem em nossas casas, vocês não nos acharem, pode saber de uma verdade, meus irmãos. Pode ter certeza. Nós vamos estarmos no lugar preparado pelo nosso Pai, aguardando só o momento do Messias vier nos buscar para levarmos para o reino dos céus. Aí vocês virão dar crédito, aí vocês irão dar valor. E quando vocês perceberem, já estão na grande tribulação. Então vocês irão ter que ir a duas testemunhas, se alimentar do pão puro, se encher do azeite e ajudar duas testemunhas a anunciar a verdade, mas fugindo de um lugar para o outro. Porque se a besta e o exército da besta, meus irmãos, pegarem vocês, vai ser terrível. Você não sabe o que será, meus irmãos, na grande tribulação. Nunca houve e nunca haverá na face da terra o que vai haver, meus irmãos, na grande tribulação. Se o Pai, meus irmãos, está alertando vocês, é porque o Pai nos ama. O amor do Pai é infinito, é um amor que nós não sabemos explicar. O Pai nos ama, Ele ama a todos. O Pai não faz acepção de pessoas, Ele não faz. Tanto o assassino, o estuprador, o Pai ama. O Pai só quer que eles venham se arrependerem do mal que eles fez, do mal que eles fizeram. E que esse vídeo possa chegar, meus irmãos. Eu creio que vai chegar nos quatro cantos da terra, através de sonhos, através do Espírito do nosso Pai. E cada um de vocês, meus irmãos, conheça a verdade, saiam do engano, saiam do aprisco, saiam destas prisões chamado sistema religioso. Porque esses homens aqui estão de terno e gravata, meus irmãos, eles não amam vocês. Eles só querem ali, ó, o dinheiro de vocês, para vocês manter a casa deles, o carro deles, o alimento deles, a roupa que eles vestem, é vocês que pagam, meus irmãos. Em vez de você pegar os 10% e dar para o templo religioso, dar para esses ladrões, mercenários, cães gulosos, esses líderes religiosos, meus irmãos, pegue, meus irmãos, esse 10%, compra alimento e dá um mendigo na rua, dá um pobre debaixo de uma ponte. Agora dê por amor, não dê para ganhar recompensa nenhuma. É como o Messias disse, os 10 mandamentos, o Messias resumiu em 2. Nós devemos amar o Pai sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Antes, meus irmãos, de você amar o Pai, você vai ter que amar o seu irmão primeiro. Porque você ama o teu pai que você não vê e o teu próximo está do teu lado, você não ama. Que amor é esse? O amor fingido? É assim, meus irmãos, dentro desse sistema religioso, o amor fingido. Esses homens de terno e gravata, eles não amam vocês. Eles amam o seu dinheiro, o suor do teu rosto, que você trabalha ali, meus irmãos, o mês todo, dando duro, para chegar no final do mês e pegar o seu 10%, meus irmãos. Em vez de você pagar a sua energia, dar um alimento ao teu filho, dar um lanche, uma merenda, você dá para esses cães gulosos, esses ladrões, salteadores, mercenários da fé. Está lá no livro de João, capítulo 10. Examine lá, meus irmãos, as escrituras. Faça o bem, meus irmãos, sem olhar quem. Ama o teu próximo, faça o bem ao teu próximo. Fiquemos na benevolência do nosso Pai
e do nosso Mestre, o nosso único pastor, o Messias.